Hoje eu completo 15 anos de casada e dentre tantas coisas que eu tenho aprendido ao longo desse caminho dividindo a vida juntos, eu queria compartilhar com você uma coisa que eu acho que é fundamental para que todo o resto dê certo. Hoje eu completo 15 anos de casada. Eu estava refletindo um pouquinho sobre o meu relacionamento e eu queria trazer, eu acho que tem muitas coisas importantes, que fazem o relacionamento dar certo, mas tem uma especialmente na minha relação que eu queria dividir com você, que talvez seja algo que seja importante para você avaliar no seu relacionamento também. Todo e qualquer relacionamento que exige convivência passa por desafios, né, seja alguns maiores do que outros, outros com problemas bem específicos, diferentes um dos outros, isso é natural. Mas tem uma coisa que eu acho que muda tudo e que ajuda a gente a permanecer nos dias difíceis, que é a decisão de fazer dar certo. Quando a gente entende que a gente não tá no relacionamento para vencer, né, o outro, que a gente tá num relacionamento para somar, para multiplicar, para dividir, para construir juntos, a gente pode até brigar, mas a gente quer resolver mais rápido. A gente pode até se desentender. E a gente pode até numa discussão querer ali ver quem é que tá mais certo, querer defender a sua posição. Mas em algum momento isso tem que passar, isso tem que passar rápido, porque o objetivo não é quem vai vencer a discussão. O objetivo não é entender quem tá certo e quem tá errado. O objetivo principal de um bom relacionamento é perceber o que a gente tá deixando de fazer e que a gente poderia fazer, e que se a gente fizesse, iria fazer um bem enorme para a vida do outro. Sendo mais clara, o que eu tenho de melhor que se eu der para o outro não vai me faltar, portanto eu não preciso necessariamente que ele faça exatamente a mesma coisa que eu faço, porque às vezes o que é fácil para mim não é fácil para ele. E o que ele faz por mim, que é uma dedicação, que é algo importante para ele, e que eu deixo às vezes de perceber, porque eu estou focada só naquilo que eu gostaria que ele fizesse. Para mim relacionamento é troca, mas não é uma troca cobrada, entende? Não é como se a gente estivesse ali disputando quem dá mais, ou medindo se eu dei você dá também. Isso pode acontecer de forma natural, cada um dá o que tem de melhor, e cada um contribui para a vida do outro, de uma forma que ambos consigam crescer juntos. Quando a gente entende isso, e isso e eu nem sempre pensei dessa forma, eu acho que eu fui amadurecendo com a convivência, com o tempo, com a decisão, com os aprendizados. Quando a gente entende isso, a gente simplifica muita coisa. Por quê? Por exemplo, se para mim é fácil pedir desculpas e para o outro ainda não é, eu não só vou pedir desculpas se o outro pedir também. Eu vou pedir desculpa 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque eu tenho consciência de que eu errei. Eu vou corrigir o erro, porque eu tenho consciência de que eu errei. Ah, mas se o outro não fizer também? Se o outro, errou e não pediu desculpas? Da forma como eu peço, por exemplo, verbalizando. Tem gente que pede desculpas com gesto. Tem gente que pede desculpas fazendo diferente, né, que eu acho às vezes que é até mais importante do que só pedir desculpas. Cada pessoa tem às vezes uma forma de lidar com as coisas. Tem gente que quer silenciar, não quer falar sobre o assunto, porque precisa de um tempo para pensar. Então a gente precisa, com o tempo de convivência, ser capaz de conhecer como é que o outro funciona. E às vezes a gente tem relacionamentos que as pessoas são absolutamente opostas. Sei lá, um é expansivo demais, o outro é mais introspectivo. Um acorda de um jeito animado, entusiasmado, e o outro acorda mal-humorado. São detalhes que só a convivência são capazes de fazer a gente perceber.
E se a gente quiser medir o comportamento do outro da mesma forma que a gente é capaz de fazer, a gente vai se frustrar. Se a gente quiser que o outro seja exatamente da mesma forma que a gente faça e tenha as mesmas facilidades que a gente vai se frustrar. Então, primeira coisa, eu preciso decidir fazer dar certo. Quando eu decido fazer dar certo, eu tenho um pouco mais de tolerância. Eu não fico pensando que se o outro não mudar, eu vou me separar, que eu acho que é um erro. Existem casos que às vezes podem até culminar numa separação, existem casos drásticos, eu não quero falar sobre isso aqui, eu quero falar de relacionamentos cotidianos mesmo, de coisas comuns, de problemas que são problemas fáceis de resolver, possíveis de resolver, que para algumas pessoas pode ser um grande problema, mas eu estou tentando simplificar para você perceber que não é tão complexo assim. Então, primeira coisa, eu decido fazer dar certo. Quando eu decido fazer dar certo, eu decido fazer o que eu tenho de melhor. Decido fazer dar certo, decido entregar tudo que eu tenho de melhor. Entregar tudo que eu tenho de melhor não é fazer com a expectativa de receber da mesma forma, do mesmo jeito, né? Então, por exemplo, hoje meu marido me deu flores. Eu não preciso dar flores para ele para dizer que eu amo. Eu posso fazer uma coisa que ele gosta, que seja completamente diferente de dar flores. Porque se a gente for medir na mesma régua, a gente vai ficar muito limitado. Então, eu já estou inclusive pensando o que é que eu vou fazer hoje aqui para poder retribuir, para poder comemorar junto com ele. Mas eu preciso pensar no que é importante para ele, não necessariamente no que é importante para mim, porque eu posso inclusive escolher fazer algo agradável mais pensando em mim do que pensando nele. Então ele já fez algo que ele achou que poderia me agradar, porque eu gosto de receber flores. Eu posso fazer algo por ele. E eu acho que isso é o segredo do relacionamento. É que a gente seja capaz de fazer o que a gente tem sobrando, que é fácil para a gente fazer, mas fazer especialmente o que é importante para o outro. É uma dedicação diária ao que é importante para o outro, é fazer o outro se sentir bem. Então, algumas pessoas podem ter dificuldade, por exemplo, de elogiar, porque não vou ficar elogiando muito, não, porque senão vai se achar e vai pisar em mim. E são formas disfuncionais de perceber o amor. Então, se você pode elogiar, se você pode valorizar uma atitude legal do seu marido, da sua mulher, por que não fazer, né? Às vezes a gente não faz porque o outro ainda não fez. Não, nunca disse que eu era bonita, eu também não vou dizer não. Nunca disse que eu era legal, eu também não vou fazer não. Nunca disse que me ama, eu também não vou dizer não. E às vezes a pessoa aprende a dizer que ama ouvindo que ama. Então a gente é capaz, sim, de transformar o outro a partir da nossa luz. Tem uma frase muito bacana, eu já fiz até um vídeo falando sobre ela, que diz assim: eu não sei de quem é essa frase, mas eu ouvi e fez todo sentido para mim. O amor amadurece aquele que ama, depois aquele que é amado. O que essa frase diz? Que a pessoa verdadeiramente madura, que está disposta a ofertar o melhor para o outro, a amar o outro, ela vai fazer isso de forma tão genuína e de tão verdadeira e de forma tão entregue que depois o outro vai entrar na mesma sintonia, porque o amor é absolutamente contagioso. A vontade de fazer coisas boas é absolutamente contagiosa. A gente é capaz de transformar as pessoas pela nossa transformação, pela nossa mudança. E eu não estou falando aqui de ser uma pessoa que se sobrecarregue, que carregue o mundo nas costas, que carregue o relacionamento nas costas. Eu estou falando de ações diárias, de ações de generosidade, de ações de caridade, de compaixão com o outro, com a pessoa que a gente escolheu dividir a vida. Que muitas vezes é pai ou mãe dos nossos filhos e que a gente está em pé de guerra tentando ver quem é melhor, quem é que faz melhor, quem é que ganha a discussão, entendeu? Então, assim, outra coisa que as pessoas fazem muito e me perguntam é: meu marido não quer conversar, minha mulher não quer conversar, e acham que tem que ter DRs longas e profundas para falar de problemas. Nem sempre. Às vezes, os relacionamentos, eles precisam de um diálogo constante. Por exemplo, eu preciso disso. Por que eu tenho dificuldade de falar que eu preciso disso? Por que eu tenho dificuldade de pedir? E se eu pedisse? Né? Eu quero que ele faça tal coisa. Por que eu peço uma vez e não peço a segunda e não peço a terceira e vou lá e faço?
sabe? E bato a porta e fico de cara fechada. São coisas que a gente precisa parar para pensar e para refletir se a gente está fazendo da maneira certa. Se a gente está agindo de acordo com a vontade que a gente tem de fazer o relacionamento dar certo. Ou se a gente está só querendo que o outro entre dentro da caixinha e faça o que a gente quer. E isso, gente, é absolutamente ruim, porque a gente tira a liberdade das pessoas. A gente tira o sentimento genuíno das pessoas de poder também querer ofertar o melhor delas pra gente, sabe? Eu acho que é importante a gente querer voltar pra casa, que no lugar que a gente vai, que na nossa casa tem alguém ali que a gente quer estar perto, estar junto. E se você enfrenta uma crise no casamento, um relacionamento que tá fora de ordem, que as coisas estão fora do lugar, talvez você precise de ajuda de alguém maduro o suficiente para te orientar, para orientar o casal, para ajudar vocês a saírem dessa crise. Então, tem pessoas que podem te ajudar, mas não é qualquer pessoa. Não é uma pessoa que não sabe, às vezes, lidar com o próprio relacionamento. Não é uma pessoa que está dando conselhos a partir da experiência de vida dela, da ótica de vida dela. Então, a gente também, até para buscar ajuda, a gente precisa saber de quem que a gente vai encontrar e buscar essa ajuda. O que eu tô querendo trazer aqui, essa reflexão, que eu acho que o que fez até hoje, né, são 15 anos e vão ser mais 15, não sei, até a gente poder eh, envelhecer juntos, isso é um desejo do meu coração. Primeira coisa que eu precisei foi visualizar o meu relacionamento nesse lugar. Às vezes você tem gente, e eu atendo pessoas que às vezes me trazem coisas desse tipo, né? Eu tenho que ter uma reserva de dinheiro, porque quando e se eu me separar, eu estou coberta. Eu não estou dizendo que o problema não é você ter uma reserva de dinheiro. Você pode ter uma reserva de dinheiro para qualquer eventualidade na sua vida. Mas você não precisa planejar a sua separação, você não precisa planejar o fim, você não precisa acreditar que vai dar errado, sabe? Então, o primeiro passo para fazer dar certo é você não duvidar de que pode dar certo e você encontrar os meios necessários para fazer dar certo. E eu acho que essa é a coisa mais importante. Talvez a única coisa que eu falei que eu ia falar, né? Eu falei várias outras, mas isso é o mais importante, a decisão de fazer o outro bem, de ser bom para o outro, de transformar a vida do outro, né? E não querer necessariamente que o outro mude. Todas as pessoas que casam já pensando que o outro deveria ser diferente, que acha que ele não muda, ela não muda, e eu só vou ficar nessa relação se ela mudar, tá olhando na ótica errada. Às vezes a pergunta não é o que o outro precisa fazer para mudar, é o que eu preciso fazer para que meu relacionamento entre numa harmonia. Então, se o outro ainda não é capaz de mudar como eu quero, o que que eu posso fazer? Se essa comunicação está dando certo, eu preciso consertar. Se eu estou muito irritada, eu preciso consertar. O que é que eu preciso fazer para melhorar a vida de quem está comigo e fazer com que ele queira estar comigo, com que ela queira estar comigo? Então, é uma reflexão importante, e que quem não está vivendo isso e está passando por uma crise, eu compreendo, eu atendo casais, eu ajudo famílias e eu sei que é doloroso e eu sei que precisa sim de solução e que em alguns casos a gente não consegue resolver sozinho. Mas é importante também eu refletir em que momento eu me perdi. Será que eu tô com medo de repetir a história da minha mãe, a história do meu pai? Será que eu tenho uma sensação de que ele ou ela vai me deixar como minha mãe ou meu pai me deixou? Será que eu quero que ele me trate ou ela me trate como minha mãe ou meu pai não me trataram? Eu falo mãe e pai porque geralmente quando a gente tem muitas frustrações e muitas dores do passado, né? Eu sempre falo isso, a gente quer projetar nos nossos relacionamentos. Então, que repetição está acontecendo na minha vida? Qual foi o modelo de relacionamento? O que que eu ouvi? O que que me disseram? Disseram que eu deveria pensar só em mim, que eu não deveria acreditar no amor, que homem não presta, que mulher não presta, eu não sei. O que que me disseram que está entrando na minha relação e está minando a minha relação e está fazendo com que eu não acredite que ela pode dar certo e está fazendo com que eu não acredite que eu posso ser o melhor para aquela pessoa. Então, a gente precisa primeiro entender por que que a gente não decide que vai fazer dar certo,
Se a gente não faz isso, a gente precisa encontrar uma forma de fazer dar certo. E depois, se a gente fizer dar certo, a gente vai buscar os meios necessários para corrigir aquele problema. Eu não vou entrar em méritos mais profundos, tem casos que eu realmente que é muito desafiador, onde a mulher, ou especialmente as mulheres, às vezes, né, precisam realmente se protegerem de casos extremos, mas eu estou falando de situações que às vezes são cotidianas, de coisas que dão para resolver. Então eu gostaria que você pudesse olhar o seu relacionamento, olhar para a sua contribuição e se perguntasse: eu estou contribuindo para que a pessoa que eu estou me relacionando seja a melhor versão dela? Eu estou dando o meu melhor para que essa pessoa consiga também oferecer o melhor dela? Quem sou eu nesse relacionamento? O que que eu preciso consertar em mim? Ah, se o outro é mais devagar, não faz as coisas no tempo que eu gostaria de fazer, eu tô atenta ao que ele faz de errado, mas será que eu também preciso, talvez eu precise perceber por que que eu sou tão agitada, por que que eu sou tão acelerada, por que que eu quero fazer as coisas na frente de todo mundo, por que que eu não confio em ninguém e eu quero fazer tudo sozinha. Então é sempre uma reflexão de o que que eu preciso melhorar para o outro, o que que eu preciso fazer para o outro, o que que eu preciso transformar em mim para melhorar a minha relação com o outro. Se a gente for por essa ótica, a gente vai entrar numa postura que é a postura do servir. E não é o servir esperando receber o mesmo em troca, como eu falei no início do vídeo. É o servir no sentido de transformar o mundo ao nosso redor. Então, assim, estou feliz, comemorem comigo, 15 anos de casada, é muito bom chegar a esse marco, tive muitos desafios, tive momentos de crises, tive problemas também no relacionamento, como todo mundo tem, mas a vontade de fazer dar certo me fez persistir e hoje eu entendo que sim, com tudo que eu tenho aprendido, estudado, visto, e eu não paro de querer aprender e ouvir pessoas que eu considero também que têm bons relacionamentos, hoje eu tô num nível mais maduro da minha relação e poder chegar aos 15 anos, entendendo que a gente tem crescido juntos, que a gente tem somado, que a gente tem compartilhado os momentos e conseguido oferecer para os nossos filhos essa segurança me faz muito feliz, mas eu não sou diferente de você que está assistindo esse vídeo, eu não sou melhor do que você que está assistindo esse vídeo por conta disso. Eu só em algum momento aprendi o que estava errado, aprendi o que não funcionava e decidi mudar. Decidi mudar porque o meu desejo de fazer dar certo era maior do que a minha vontade de dar errado. Então, às vezes, o sonho das pessoas é ter uma família, mas ela tem uma imagem de família machucada e ela não acredita em que ela vai ter uma família boa. Então, o primeiro passo, talvez, não é consertar somente a relação, é consertar a minha relação com o meu passado. Então eu quero que você pare, reflita e perceba por que que eu não consigo. Essa é a ordem natural, essa é como deveria ser. E se não é, eu preciso refletir o que está de errado e o que que eu preciso fazer para melhorar, tá bom? Um beijo grande no seu coração, a gente se vê no próximo vídeo e não se esqueça, ordene a sua vida.